Sejam bem-vindos, sejam todos. Hoje em dia, é muito fácil enganar e manipular o ser humano usando somente a Bíblia, um livro histórico, poético, filosófico, mitológico, que contém a história de Israel, feitos e costumes da época. Esse livro chamado Bíblia, que traz discórdia, traz confusões e muitas mortes ao longo de décadas, mas também traz muito enriquecimento para os líderes religiosos. Hoje vocês vão conhecer um pouco desse livro que os religiosos usam para poder pôr medo nos fiéis. Vamos para a mensagem de hoje. O livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo desde as suas origens foi considerado sagrado e de que grande importância e como tal deveria ser conhecida e compreendida por toda a humanidade. A necessidade de difundir seus ensinamentos através dos tempos e entre os mais variados povos resultou em inúmeras tradições para os mais variados idiomas. Hoje é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções, em diversas línguas diferentes. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradição confiável das Escrituras. Porém, meus queridos e amados, não existe nenhuma versão original de manuscritos da Bíblia, mas sim cópia de cópias. Todos os autógrafos, isto é, os livros originais, como foram escritos por seus autores, se perderam. As tradições confiáveis das Escrituras Sagradas baseiam-se nas melhores e mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças às descobertas arqueológicas gregos, hebraicos e aramaicos. Esses foram os idiomas usados para escrever os originais das Escrituras. O Antigo Testamento, a maior parte foi escrita em hebraico e alguns textos em aramaico. Já no Novo Testamento, foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época, meus queridos e amados irmãos. Para a tradição do Antigo Testamento, a ASBB utiliza a Bíblia Sturgartensia, publicada pela Sociedade Bíblica Alemã. Já para o Novo Testamento, é utilizado a Tigris New Testament, editado pelas Sociedades Bíblicas Unidas. Essas são as melhores edições dos textos hebraicos e gregos que existem hoje, disponível para tradutores. Muitos séculos antes de Cristo, os escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram registro de sua história e de seus relacionamentos com Deus. Esses registros tinham um grande significado e importância em suas vidas, e por isso foram copiados muitas vezes e passados de geração em geração. Com o passar do tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em coleções conhecidas por a lei, composta pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os profetas incluem os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, Josué, Juízes 1 e 2, Samuel 1 e 2, Reis, reuniam o grande livro de poesia, os Salmos, além de Provérbios, Jó, Esther, Cântaro de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Neemias 1 e 2, Crônicas. Esses 3 grandes conjuntos de livros, em especial o terceiro, não foram finalizados antes do Concílio Judaico de Jania, que ocorreu por volta de 95 DC. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos
confeccionados em pele de cabra e copiado cuidadosamente pelos escribas. Geralmente cada um desses livros eram escritos em um pergaminho separado, embora a lei frequentemente fosse copiada em 2 grandes pergaminhos. O texto era escrito em hebraico, da direita para a esquerda, e apenas uns capítulos em dialeto aramaico. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento, meus queridos e amados, que chegaram até nós, são algumas das cartas do apóstolo Paulo, destinada a pequenos grupos de pessoas de diversos povoados que acreditavam no Evangelho por ele pregado. A formação desses grupos marca o início da igreja cristã, ou seja, o cristianismo. As cartas de Paulo eram recebidas e preservadas com todo cuidado. Não tardou para que esses manuscritos fossem solicitados por outras pessoas. Dessa forma, começaram a ser largamente copiados, e as cartas de Paulo passaram a ser grandes circulações. Hoje, o livro é usado para o enriquecimento e o carro-chefe é o livro de Malaquias, esse que cita o dízimo de Israel. Hoje mostrei um pouco sobre esse livro, que os líderes religiosos transformaram a história de Israel em uma máquina de dinheiro para ter seus carros bons e suas mansões. Que a graça de Deus esteja em sua família, brasileira ou não brasileira.